Oi, esse aqui é o Seminário de Espanhol, do grupo Ryan Samuel, Maurício Emanuel, Carlos Eduardo, Willy e César Augusto. E a gente vai apresentar sobre a Bolívia. E eu vou começar o trabalho aqui falando sobre a história da Bolívia. Os achados arqueológicos que indicam a colonização dos Andes bolivianos por seres humanos remontam a cerca de 20 mil anos atrás, né, do século 17 a.C. até 1200 depois de Cristo. O, o centro do Império Tiwanaku ocupa o planalto da Bolívia, que é aquelas partes mais altas, perto do lago Titicaca, que era povoado por índios, Aymara, Quichua e Chiquititos. Então, durante o período compreendido entre o 10º e 3º do século XVI, a área é incorporada ao Império Inca. Essas civilizações antigas só são um foco predominante de eras culturais. O Alto Peru, que é o atual território da Bolívia, foi conquistado em 1533 pelo conquistador espanhol Pizarro, que era um colonialista espanhol da época, e da área anexada ao vice-reino do Rio da Prata. Com a instalação dos colonos espanhóis, muitas cidades são baseadas, como Chuquisaca, agora Sucre, Potosí, La Paz e Cochabamba, que são as principais cidades hoje em dia. E muitas minas de prata começaram a ser exploradas e o território se tornou dos mais prósperos e populosos, um centro mais próspero e populoso do Império Espanhol, que era um império enorme na época. Potosí, que tem as minas, detentor das minas, é muito produtivo e é fundamental para este desenvolvimento. No entanto, a Bolívia é uma das primeiras colônias espanholas a se rebelar. As revoltas estão a aumentar e é finalmente após a vitória de Sucre, em Acachuco, que a região ganhou independência em 6 de agosto de 1825 e tomou o nome de Bolívia, em inspiração ao líder da Revolução Simão Bolívar. Então aconteceu o nascimento da Bolívia, né? Que foi também escrito por Simão Bolívar, adotado em 1826, no início da sua existência como Estado independente. Porém, a Bolívia passou por um grande estado de instabilidade política, né? Que é meio comum quando um país declara independência. E o primeiro general na Bolívia foi Antônio José de Sucre. E tem outros também que eu não vou citar muito, mas é importante esclarecer que a Bolívia, apesar de que a América a gente escutar muito que os países aqui não fazem guerra, já tiveram vários conflitos com Chile, Paraguai até o Brasil. No século XIX teve um conflito com o Chile, entre o Chile e a Bolívia, do Oceano Pacífico. Em 1879, o Chile tomou o porto boliviano de Antofagasta, que é a ponta de partida da Guerra do Pacífico, né, que eu acabei de falar. A Bolívia e seu aliado, que era o Peru, foram derrotados pelo Chile e o território boliviano é então despojado dos seus bens na costa do Peru da costa e perde o acesso ao mar. Então a Bolívia ficou proibida de utilizar o mar Pacífico naquela região depois disso. E logo alguns anos depois, no início do século XX, a Bolívia também entrou em conflito com o Brasil e acabou que o Acre foi vendido para o Brasil no fim da guerra. Aí também tem a Guerra do Chaco, onde a Bolívia perde todo o território do Paraguai. Tem a Bolívia no século XX, né? A política interna, os governos em rápida sucessão, caracterizando-se uma Bolívia instável, com muitos golpes, guerras e revoluções, e até que o ditador Hernando Siles foi derrubado por uma revolta em 1930. Daniel Salamanca, eleito presidente em 1931, no início de uma república, ele dá o lugar. Em 1934, Tajada Sorzano foi forçado a renunciar por uma junta militar liderada pelo coronel José David Turo, e até que aí, depois disso foi estabelecido um regime totalmente totalitário, até que em 1939 o general Carlos Quintala derrubou eles, e depois disso houve constantes lutas e brigas pela posição de esquerda e direita, e sim, até que decidiram uma hora que começou uma república. Agora eu vou passar para o próximo do grupo. Então, vou falar um pouco agora sobre a cultura da Bolívia. E na Bolívia, eles têm 37 línguas oficiais, sendo a principal o espanhol. Aí logo depois da espanhol vem a Guichua, Aymara, e ainda tem mais 34 línguas indígenas. A principal coisa que me chama a atenção na Bolívia
são as vestimentas das mulheres. Sem dúvida, é o que mais marca a Bolívia. Suas vestimentas muito coloridas, a sua arte, as suas músicas. Isso é um traço muito marcante na cultura da Bolívia. Sem falar que a música lá é principalmente feita com instrumentos de sopros, principalmente pelas flautas, e é isso. Que o som dessa flauta, ela é perfeita para pessoas que querem meditar e relaxar. Sem falar que tem o carnaval na Bolívia, que se chama Oruro. Esse carnaval chamado Oruro é cheio de danças, rituais, homens mascarados e mulheres dançando. Tanto que o carnaval é o Carnaval de Ouro, é considerado um patrimônio cultural da Unesco. E saindo um pouco da parte da cultura da Bolívia, é, é bom falar sobre um pouco da pobreza da Bolívia, porque não é um assunto muito fácil de se falar, porque, sinceramente, a pobreza lá é muito. Então, é triste. Uma das coisas que mais me abala é ver crianças de 7, 8 anos na rua fazendo malabares para conseguir dinheiro, crianças dançando em boates para conseguir algum trocado para ajudar sua família. O país ainda está em processo de crescimento, mas a pobreza já chegou a 60% da população da Bolívia. E além de tudo isso, o mais incrível é que a Bolívia é lotada de minerais. A Bolívia ela é rica de estanho. Por fim, eu vou falar um pouco sobre um dos destinos mais procurados dos viajantes por todo o mundo, que é, claro, a maior planície de sal do mundo. E se encontra lá na Bolívia. Então, a Bolívia também não é só pobreza, esse tipo de coisa. Ela também tem vários locais que você pode viajar para conhecer planícies de sal, morros e para poder escalar e tudo isso. Olá, bom dia. Vou falar um pouco sobre as comidas típicas da Bolívia. Ao que já se sabe, o frango é um dos principais alimentos mais consumidos na Bolívia. Também, mas existem outros tipos de pratos típicos que são bastante consumidos na Bolívia, como o empanado. É como se fosse o nosso pastel de feira aqui. Ele é uma massa que é recheada com carne, frango, queijo, presunto, etc. Também existem outros, como o picho de mar. Ele é como se fosse um mexidão. Ele é um mexidão como se fosse nosso baião de luz. Ele vai arroz, vai vários temperos típicos também da região, salsinha, vai vários tipos de tempero, pimenta. Também existem outros, como a truta. A truta é um peixe que também vem outros aperitivos juntos. No caso, sempre vem arroz, algum tipo de pimenta, etc. Sempre para acompanhar o prato. A truta é um peixe bastante conhecido na Bolívia. Também existe um costume muito grande que é eles mastigarem a folha de coca. A folha de coca, como já se sabe, ela vem da cocaína, mas ela não é alucinógena, porque como a Bolívia é um país que a altitude é bastante elevada, lá falta oxigênio, então acaba tendo dificuldade para respirar. Então, ela proporciona oxigenação no sangue. Também outro alimento típico que é bastante consumido é o taruim. Ele lembra muito o nosso amendoim. Ele é como se fosse um milho branco e é bastante vendido nas ruas da Bolívia, a granel. Então a pessoa vai lá, compra 1 quilo ou 100 gramas e consome mesmo na rua mesmo.
E outro prato típico é o charque. O charque, ele é uma carne seca que é posta é uma carne seca. O processo para fazê-la é colocá-la ao sol e depois de um certo tempo ele é consumido. Isso aí era uma tradição feita pelos antigos, porque para ter uma durabilidade no consumo de alimentos. Então, os povos nativos da Bolívia, na época de 1900 e etc., e algo um pouco passado, eles pegavam carne com vendedores ou compravam, e para ter uma maior durabilidade, o que eles faziam? Eles colocavam ao sol com sal e depois eles consumiam, porque ela vai ter uma maior durabilidade. Então não há perigo de estragar, entendeu? E é isso. Isso aí são algumas das comidas típicas da Bolívia. Eu trabalho, vou falar sobre dança. Dança Capolares é uma dança tradicional da Bolívia originada pelo Departamento de La Paz e criada e apresentada ao público em 1969 pelos irmãos Estrada, que foram inspirados na saia afro-boliviana, uma dança que pertence à região de Yungas, na Bolívia. A dança, entretanto, tem um aspecto religioso e proeminente. A morenada. Essa dança é a dos escravos que ficavam na época lá e praticavam essa dança. É um estilo de dança e música e pertencente aos Andes bolivianos, caracterizados pelos elementos africanos e indígenas. E também tem a dança a Diablada, traduzida para o castelhano fica Dança dos Diabos ou Demônios. É uma dança tradicional na Bolívia também e se caracteriza pela utilização de máscaras de demônio e é usada para peças teatrais e cerimônias religiosas, que pelo deus Uru das minas, lagos e rios. Tem uma origem de identidade patrimonial. Essa dança em questão, uma disputa entre as autoridades historiadoras da Bolívia, onde é realizada a maior parte das festividades. E é isso. Falar sobre as músicas da Bolívia. Como na maioria de seus vizinhos, a Bolívia foi dominada por muito tempo pela Espanha e sua cultura correspondente. Mesmo após a independência, a música boliviana era amplamente baseada em formas europeias. Em 1952, uma revolução estabeleceu reformas nacionalistas que incluíam consciência cultural e política dos nativos Animauá e Quinchua. A consciência da música nativa, espiritualidade e arte continuou nos anos de 1960. Em 1965, Edgar Joffre formou um quarteto chamado Los Jairas, em La Paz. Com a música folclórica boliviana ganhando popularidade em todo o país, Joffre, juntamente com Alfredo Domingues, Ernesto Cabo Júlio Godoy e Gilberto Fabre, usaram a música tradicional em formas modificadas para atrair moradores urbanos e europeus. Grupos posteriores como Huaca, Canatá, Paja Brava, Savia Andina e especialmente Los Quijarcas e Calamarca ajudaram a redefinir ainda mais essa fusão.